Fala aí, galera. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre o sistema rural brasileiro, o mundo rural brasileiro. Para falar sobre isso, eu vou começar dando alguns números sobre a nossa agricultura. Vamos lá. O Brasil, a produção agrícola brasileira hoje, ela é responsável por cerca de 9% do PIB. De toda a riqueza produzida no Brasil, 9% dessa riqueza vem do mundo rural, vem do mundo agrícola, vem da produção agropecuária. Outra coisa importante é que desde a década de 90, a produção rural, a produção agrícola, ela vem crescendo na composição do PIB. Dentro da produção do PIB brasileiro, a participação da agricultura na composição desse PIB ele vem crescendo desde a década de 90. O Brasil é um dos grandes produtores agrícolas mundiais. Quais são os produtos brasileiros que mais se destacam no mercado internacional? O café, 1/3 da produção mundial é brasileiro, ou seja, de todo o café produzido no Brasil, 1/3 dele é produzido no Brasil. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar. Está entre os maiores produtores de soja e de milho também. E também é um grande produtor de frutas cítricas, com destaque para a laranja. Mais ou menos 80% do mercado de laranja e suco de laranja é brasileiro. Entre outros produtos, que eu selecionei apenas os que são de suma importância para a economia brasileira. São números importantes? São números importantes. A agricultura brasileira é muito forte, é muito importante. Vamos analisar um pouquinho das características do meio rural brasileiro. Uma das características é a alta concentração fundiária, concentração de terras. Aqui eu tenho uma tabela mostrando o censo rural de 2012, ou seja, são dados recentes, onde ele vai mostrar o que? Vai mostrar que existe um grande número de produtores rurais com pouquíssima terra. Em contrapartida, existe um número muito pequeno de grandes latifundiários com extensões gigantescas de terra. Traduzindo isso para a gente, a grande massa de produtores rurais estão com pouquíssima terra. Em contrapartida, uma elite latifundiária, uma elite rural está praticamente controlando toda a terra, a maior parte da terra agricultável no Brasil. Da onde que vem essa concentração? Bom, essa concentração, primeiro, ela veio do nosso processo histórico. Nosso processo histórico, colonização de exploração, baseado no plantation, latifúndio, monocultura e exploração da força de trabalho. E essa estrutura de plantation ela foi baseada basicamente nas capitanias hereditárias, ou seja, os donatários que vinham de Portugal para cá recebiam uma grande quantidade de terra do rei de Portugal. E chegando aqui, eles eram responsáveis por tomar conta de uma área gigantesca do território brasileiro. Isso fez com que uma grande quantidade de terra estivesse concentrada na mão desses chamados donatários. Quando eles chegavam aqui e viam que não conseguiam tomar conta dessa quantidade brutal de terra, eles dividiram essa terra, ou seja, eles emprestavam um pedaço dessa terra, doavam um pedaço dessa terra para pessoas que eram de sua confiança, os chamados sesmeiros. E aí você tem a formação das sesmarias. Repara que a gente está estruturando aqui uma elite latifundiária histórica, ou seja, você tem os grandes latifundiários, que seriam os donatários, que estão organizando uma subelite latifundiária, que seriam os sesmeiros. Ou seja, nem todo mundo tinha acesso à terra, somente esses dois grupos de pessoas. Outra coisa que também faz com que a nossa
estrutura seja muito concentrada, são as leis brasileiras, que também são leis que sempre dificultaram o acesso à terra às camadas mais pobres da população. Um exemplo disso é a famosa Lei de Terras de 1850. 1850 é uma data importante na história, né? É também a data da famosa Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Ou seja, proibindo o tráfico de escravos, a elite latifundiária brasileira ia precisar de uma nova mão de obra, que logo mais tarde seriam os imigrantes. Uma das formas de impedir que esses imigrantes também se tornassem donos de terras e latifundiários, também uma elite dentro do Brasil, foi a criação da Lei de Terras. Outra coisa interessante também falar sobre a Lei de Terras é que ela foi promulgada antes da abolição, que foi em 1888. Ou seja, ela também dificultou o acesso à terra àqueles escravos que viriam a ser livres. Ou seja, estruturou uma concentração de terras que não poderia ser burlada nem pelos escravos livres, devido à abolição, e nem pelos imigrantes que viriam para cá. O que dizia a Lei de Terras? Aqui eu peguei um pedaço da Lei de Terras, vai ser difícil de ler, né? Mas eu vou comentar com vocês. A Lei de Terras dizia o seguinte: a partir da sua promulgação, as terras do Brasil só poderiam ser adquiridas pela compra. Ou seja, você não podia mais chegar na terra, marcar e pegar aquilo para você. Acabava aquele princípio. A partir de agora, você teria que ter documentação, você teria que ter toda uma estrutura jurídica e legal baseada na compra que iria chancelar o seu acesso à terra. A partir disso, dessa estrutura, vão surgir no mundo rural brasileiro duas figuras importantíssimas, que é o posseiro e o grileiro. O que são posseiros e o que são grileiros? Bom, posseiros são pequenos agricultores que vão tomar posse da terra porque eles não têm. Então eles vão pegar terras devolutas para praticar aí a agricultura de subsistência, para tentar sobreviver dentro da terra. Paralelo a isso vai surgir os grileiros. O que são grileiros? Grileiros são produtores rurais, geralmente médios a grandes produtores rurais, que vão tentar incorporar novas terras às suas posses. Essa incorporação vai se dar através de falsificação de documentos, através da incorporação pela violência, ou seja, você vai ter aí um grande conflito no mundo rural entre esses dois grupos, posseiros e grileiros. Isso é importante. Isso vai fazer com que o mundo agrícola brasileiro seja bastante violento. A gente tem aquela ideia, né, do mundo rural bucólico, né, com um fogãozinho de lenha, com boia friazinho, com aquela enxadinha nas costas. O mundo rural brasileiro, ele não é pacífico, ele não é bucólico, ao contrário, ele é extremamente violento. Para vocês terem uma ideia, tem aqui esse livro, né, do Moacir Oliveira Filho, chamado Rio Maria, A Terra da Morte Anunciada, onde ele fala um pouquinho sobre o mundo rural brasileiro, ou seja, dos conflitos entre posseiros e grileiros, da violência no mundo rural, toda essa estrutura que eu venho falando para vocês, que não é uma estrutura simples, não é uma estrutura muito pacífica. Bom, essa estrutura altamente concentrada, esse mundo violento no mundo rural brasileiro, vai gerar aí o que a gente vai chamar de conflitos pela luta da terra, pela posse da terra. Esses conflitos não são novos, eles vão datar lá desde o século XIX. Esses conflitos vão sofrer influência lá no século XIX de duas correntes ideológicas, o liberalismo e o socialismo. O liberalismo, né, naquela questão de você tornar o mundo rural aberto ao mercado, né, de você tornar a agricultura também a partir de uma visão capitalista.
e o socialismo, né, que seria uma questão lá de você tornar a terra coletivizada, uma reforma agrária mais humanizada, né, mais humanitária. Então você tem aí duas influências no século XIX. A partir dessas influências vão surgir vários movimentos de luta pela terra. Não existe só um, existiram vários movimentos. No início, na metade do século XX, por exemplo, entre as décadas de 50 e 60, um dos movimentos que foram muito importantes foram as ligas camponesas. As ligas camponesas eram organizações de trabalhadores rurais que se organizavam em sindicatos, e esses sindicatos eles buscavam uma reforma agrária. Essas ligas camponesas elas tinham muita influência do socialismo, muita influência dos movimentos socialistas. E elas queriam uma reforma agrária radical, ou seja, elas queriam acabar com o monopólio do latifúndio na terra cultivável brasileira. Essas ligas camponesas elas foram duramente massacradas no regime militar, ou seja, esse movimento ele foi perseguido com muita violência, né? Houve muita perseguição política a seus líderes e muita violência na dissolução das ligas camponesas. E a partir da dissolução das ligas camponesas tentou-se estruturar o que eles chamam de Estatuto da Terra, lá no regime militar. O Estatuto da Terra visava fazer um amplo estudo do mundo rural brasileiro a fim de propor uma reforma agrária. Essa reforma agrária nunca saiu do papel, ou seja, esse estudo ele foi feito, mas a reforma agrária propriamente dita nunca foi feita, nem no regime militar, nem no regime Sarney, em nenhum regime político, nem na ditadura, nem no pós-ditadura. A gente ainda tem essa proposta, essa pauta de reforma agrária, que até hoje não saiu do papel. E a partir dessa estrutura, somente na década de 80, lá entre 1984 e 85, vai surgir o MST, que é o movimento dos trabalhadores sem terra. Hoje, o MST ele é o maior movimento social brasileiro, junto do MTST. O movimento sem terra, ele vai participar do movimento sem terra um amplo espectro de trabalhadores, não só trabalhadores rurais, mas trabalhadores rurais e trabalhadores da cidade. Então a gente tem aí um movimento de amplo espectro dentro da sociedade brasileira. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o MST ele não invade terras, ele tem uma forma de agir que é a ocupação. A ocupação ela visa pressionar as autoridades para que seja feita a reforma agrária. Normalmente as ocupações são feitas em áreas que são improdutivas. Quais são os objetivos do MST? Bom, o primeiro objetivo dele, né, é pressionar pela reforma agrária. Um dos objetivos do MST é uma reforma agrária. Só a reforma agrária? Não. Para o MST, a estrutura rural tem que passar por uma ampla reforma, passando pela reforma agrária, por crédito agrícola para os pequenos produtores, para que eles possam financiar a sua produção, assistência técnica ao pequeno produtor e formação de cooperativas para que esses produtores também possam escoar a sua produção, para que eles possam ter renda a partir da produção agrícola. Bom, o MST é muito importante no mundo rural brasileiro, além de ser um movimento social importante, ele também traz para o campo brasileiro alguns debates importantes. Só para vocês terem uma ideia, o MST hoje ele é o maior produtor de arroz orgânico na América Latina. Ou seja, ele exporta a sua produção de arroz orgânico para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. Ou seja, na produção de arroz orgânico, o MST hoje é o maior da América Latina. É o maior produtor de alimentos orgânicos no Brasil. Então, você vê que o MST não é
um movimento terrorista, né, como essa galera diz, ele é um movimento bastante importante na luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil. Valeu, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.